O anime de Chainsaw Man chegou no final da sua primeira temporada e, meus amigos, que episódio insano foi esse? A produção desse anime tá absurda demais. Ainda não temos uma confirmação de uma segunda temporada, nem mesmo algo sobre a parte 2 da primeira, por isso muitas pessoas estão curiosas para saber o que vai acontecer após o anime de Chainsaw Man. Bom, nesse vídeo eu vou falar para vocês o que vai acontecer na história depois do anime. Denji estava tendo um sonho. Nesse sonho ele estava vendo uma porta e de repente o Pochita fala com ele. É dito que ele não pode abrir aquela porta de jeito nenhum. Quando essa frase é dita, o Denji acorda na hora totalmente assustado e não entendendo nada. Aparentemente ele, a Power e o Aki estavam dando uma pequena festa de comemoração da conclusão daquela missão. Quando a Power acorda e olha para a cara do Denji, ela estava com uns chifres gigantes. O Denji até pergunta para si mesmo se ele ainda estava sonhando, mas a Power não gostou muito daquelas palavras e deu um socão bem no meio da barriga do Denji. Então ele nota que aquilo não era um sonho. Passa um pequeno tempo e a Makima aparece explicando que a Power bebeu muito sangue na luta com os zumbis e se caso ela não tiver o seu sangue drenado, ela vai se tornar um demônio ainda mais arrogante e assustador. E para drenar o sangue da Power, a Makima vai pegar ela emprestada por um tempo. Claro que na hora que a Makima fala isso, a Power fica em choque. Nesse tempo em que a Power vai ficar com a Makima, o Denji precisa de um novo parceiro. Então nos pés da Makima surge o demônio tubarão. Ele tem uma grande admiração pelo Chainsaw Man, por isso ele tenta dar um abraço no Denji, mas o nosso protagonista não curtiu muito isso e deu um socão na cara dele. Makima diz que o demônio tubarão normalmente é tão violento que não consegue nem falar com as pessoas, mas de acordo com ele, ele vai fazer qualquer coisa que o Denji mandar. O demônio realmente tem uma grande admiração pelo Denji, tanto que o seu apelido para ele é Lorde Serra, o mais forte e o mais supremo. Mesmo com toda aquela agitação, o Denji parecia estar meio para baixo, meio triste, e a Makima nota isso. Por isso, ela chama o Denji para ir em um encontro amanhã no seu dia de folga. Passa mais um tempo e o Denji está na porta do cinema completamente animado. Ele conseguiu um encontro com a Makima. Ele estava tão doido para esse encontro que ele chegou horas antes do previsto. Na hora que a Makima aparece, ele fica completamente fissurado pela beleza dela. Essa é a primeira vez que o Denji está saindo com uma garota, então ele não sabe muito bem como seguir os planos para um encontro. A Makima diz que eles vão fazer uma maratona de filmes no cinema de agora até a meia-noite. Eles vão assistir vários filmes. Os dois entram no cinema e vão assistir o primeiro filme, e aquilo não era muito bem o tipo de encontro que o Denji estava esperando. As pessoas ao redor deles ficam dando muita risada com o filme, mas o Denji, ao olhar para a Makima, percebe que ela não está nem sorrindo. Parece que os dois não gostaram muito desse filme, então eles partem para o segundo filme. Denji nota as pessoas ao seu redor chorando com esse filme e mais uma vez ao olhar para a Makima, ela não tinha nenhuma reação. Novamente os dois não gostaram muito desse outro filme. Em seguida, eles assistem 3 filmes e nenhum deles agradou a Makima, sempre tinha algo que ela não gostava. O próximo filme é o último e parece que as pessoas que assistiram esse filme não entenderam muito bem a história. Nessa sessão do cinema não tem nenhuma pessoa, apenas a Makima e o Denji. Ambos estão prestando muita atenção naquele filme e em certo momento o Denji fica muito emocionado e até mesmo acaba chorando. E quando ele olha para a Makima, ela também estava chorando vendo tudo que estava acontecendo naquele filme. O Denji fica muito surpreso com a reação dela, mas mesmo assim ele não diz nada e apenas vira a sua cabeça. Após saírem do cinema, eles conversam sobre aquele filme e ele agradou muito os dois, tanto que a Makima fala que esse filme valeu por todos os ingressos. O Denji ficou muito
pensativo esse tempo todo, perguntando para si mesmo se ele tinha sentimentos ou um coração. Então ele pergunta para a Makima sobre isso. A Makima não demonstra nenhuma reação muito séria naquele momento, até ela encostar a sua cabeça no peito do Denji. E claro que naquela situação o coração do Denji começa a bater muito forte e ele fica muito envergonhado. E logo em seguida a Makima responde a sua pergunta. Sim, ele tem um coração. Então, com o Denji um pouco envergonhado, o encontro entre ele e a Makima chega no final. Em outro dia, o Denji estava andando pela rua em uma área bem movimentada e ele não para de pensar na Makima. Depois do que aconteceu no seu encontro, ele agora acredita que ele tem um coração. Enquanto ele estava andando, algumas pessoas estão pedindo ajuda para juntar fundos para crianças afetadas pelos ataques de demônios. E como o nosso protagonista tem um coração, ele decide ajudar fazendo uma caridade. Como forma de agradecimento, a garota deu uma pequena flor para ele, mas o Denji come essa flor na frente dela, alegando que ele pode apreciar coisas bonitas porque ele tem um coração. Depois daquele encontro, o nosso protagonista está muito feliz. Ele tem uma ideia de pedir a Makima em namoro após juntar todos os pedaços do demônio das armas. O Denji tá completamente apaixonado, mesmo tendo tocado e beijado outras garotas, o seu coração pertence a Makima. E de acordo com ele, ele nunca vai se apaixonar por uma outra pessoa. Do nada, enquanto o Denji estava pensando em tudo isso, uma chuva começa e ele sai correndo. Por outro lado, o seu novo parceiro, o demônio tubarão, estava gostando muito daquela chuva. Denji vai se abrigar em uma cabine de telefone, mas o que ele não esperava é que uma garota também decide se abrigar ali. Essa garota, quando vê a cara do nosso protagonista, acaba tendo uma reação estranha. Ela começa a dar risada ao olhar para ele. O Denji achou isso meio rude e não entende qual é a graça. Então a garota pede desculpas e em seguida ela começa a chorar. Ela pede desculpas mais uma vez e diz que o rosto do Denji lembrava muito o seu cachorro falecido. Em seguida, o Denji começa a engasgar do nada, então ele consegue tirar aquela pequena flor da sua garganta e, como se fosse um truque de mágica, ele presenteia aquela garota com essa flor. A garota parece ter gostado muito desse pequeno gesto e ali, olhando para aquela garota muito fofa, o nosso protagonista acaba tendo essa reação. A menina diz que ela trabalha em uma cafeteria no final da rua e pede para ele dar uma passada lá em alguma hora para ela agradecer pela flor. Essas cenas que estão aparecendo agora são as cenas pós-crédito do episódio final do anime, mas elas foram um pouco cortadas. A garota então chega no seu trabalho e o seu primeiro cliente do dia é o nosso protagonista. Ele conseguiu chegar naquele local mais rápido do que ela, mas ele diz que só está ali para ganhar o seu agradecimento. Mesmo trabalhando, a garota senta ao lado dele e quer fazer uma pequena companhia a ele. O seu agradecimento é um café. Ela até pergunta para o Denji se ele gosta de café e ele diz que sim, mas após tomar aquilo tudo de uma só vez, ele acaba fazendo essa cara. A menina parecia estar gostando muito do nosso protagonista. A todo momento ela fica sorrindo e meio que flertando com ele. Claro que o nosso garoto Denji percebe essas coisas e pergunta para si mesmo se essa garota gostava dele. A menina diz que o seu nome é Rizzy e que nunca conheceu ninguém tão engraçado como o Denji. Então que nessa o nosso protagonista tem a conclusão que ela realmente tá afim dele. Um problema é que ele gosta das pessoas que gostam dele e também ele tá apaixonado pela Makima, mas ele pode acabar facilmente se apaixonando por essa garota. Bom, isso é o que vai acontecer no próximo episódio de
Chainsaw Man. Se você gostou do vídeo e quer ver mais de Chainsaw Man aqui no canal, não esqueça do like. Comente também se seria interessante uma série mostrando tudo o que acontece nessa história após o anime. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e eu te aguardo no próximo vídeo.